prefeito de Arco Verde, Wellington Maciel, ilustríssimo senhor secretário de Planejamento da Prefeitura de Arco Verde, Wellington Araújo, ilustríssimo senhor secretário de Controle Interno, Dr. José Aldênio, ilustríssimo senhor diretor-geral de Operações e subcomandante em exercício, Coronel Cantarelli, ilustríssimo senhor Tenente Coronel BM Veltman, comandante do 4º GB, Major Clérison, comandante do 5º GB, Tenente Coronel Chaves, comandante do 4º GB, senhor Major Francisco, representando o comando do 3º BPM, e demais autoridades civis e militares. Antes de mais nada, fazer referência também ao 1º Sargento Dantas do Exército Brasileiro, comandante do tiro de guerra, com quem mantivemos ótimas relações durante a minha gestão. 1º Sargento Xavier também, subcomandante do tiro de guerra. Gostaria de frisar também a presença dos senhores. Senhores e senhoras, para mim este é um momento muito especial, muito especial. É o final, não só do meu comando, como também da minha carreira. Antes de mais nada, gostaria de lembrar de forma muito breve a história desse grupamento, que começou como um simples posto avançado de bombeiros, que foi inaugurado no dia 20 de junho de 2013, há pouco mais de 10 anos atrás, numa pequena área disponibilizada pelo 3º BPM em suas instalações físicas, que compreendiam uma sala para atividades administrativas, um alojamento e um refeitório. Posto esse que foi comandado na época pelo então 1º Tenente Fábio Rogério Alves Corrêa, que se encontra aqui presente. Já o 9º Grupamento de Bombeiros foi criado pela Lei Estadual número 16.277, de 27 de dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado, número 242. Mais ou menos nessa época, não me recordo exatamente quando, fui informado pelo então subcomandante-geral, Coronel Marcílio Rossini da Silva, que o comandante-geral, o Coronel Manuel Francisco de Oliveira Cunha Filho, havia me escolhido para delegar a honra de ativar o recém-criado 9º Grupamento de Bombeiros, ao qual, posteriormente, foi atribuído o nome de Grupamento Portal do Sertão, dada a estratégica localização da sua sede. Ao chegar nessa cidade, me deparei com a pequena estrutura disponibilizada pelo 3º BPM para funcionamento do então PAB, agora grupamento, ressaltando que, sem tal estrutura e sem o inestimável apoio dado pelo 3º BPM, a quem gostaria aqui de agradecer, não seria possível ao CBMPE manter uma base nesta cidade de Arco Verde, naquela época, para disponibilizar à população os serviços de combate a incêndio, salvamento e resgate, desde a criação do PAB, que se deu em 2013, até a sua transformação em grupamento, que foi efetivada no início de 2018. Felizmente, já estava em andamento, ainda em 2018, a execução do planejamento para a construção de uma sede própria para este novo grupamento. Esta sede, onde cá estamos, em terreno cedido pela Prefeitura de Arco Verde e onde foi construído através de um inovador projeto de módulos habitáveis de containers customizados, o que tornou possível a disponibilização desta instalação física, que foi montada ao longo do ano de 2019, para a qual este grupamento se mudou precisamente em 26 de maio de 2020. Gostaria de aproveitar este momento para agradecer algumas instituições, autoridades e integrantes deste grupamento que tiveram participação notável na constante evolução desta unidade. Aos comandos do 3º BPM,
que atuaram de 2013 a 2020, que, como falei anteriormente, possibilitaram a atuação de uma base do CBMPE neste município de Arco Verde, até o momento em que foi possível a disponibilização da atual sede deste grupamento. A ex-prefeita Madalene Brito, que contribuiu durante sua gestão para a construção das instalações dessa unidade, e ao atual prefeito Wellington Maciel, cujo apoio tem sido fundamental para a sua manutenção. Queria fazer um parênteses também para ressaltar o apoio também dado pelo doutor Aldênio, a quem por muitas vezes eu aperreei, e ele foi sempre muito solícito e muito sensível também às demandas da nossa unidade. Quero agradecer também à ex-prefeita Maria José por todo o esforço empenhado na construção e aquisição de todo o mobiliário necessário para a ativação da segunda seção de bombeiros sediada em Pesqueira, que se deu em 2018. Ao atual prefeito do município de Pesqueira, Baldo Mimoso, pelo apoio dado na manutenção das atividades também daquela seção de bombeiros em Pesqueira. Ao coronel Manuel Francisco de Oliveira Cunha Filho, que, além de me conceder a honra de comandar esta unidade, envidou esforços no sentido de idealizar e tornar possível a execução das atuais instalações físicas deste grupamento. Ao coronel Marcílio Rossini da Silva, por respaldar a minha indicação para este comando, bem como de dar preciosos conselhos e ensinamentos que me foram muito úteis para bem conduzir esta unidade, dentre eles o de fixar a residência nesta linda cidade de Arco Verde, que foi seguido por este oficial e do qual não me arrependo por nenhum instante, ao ponto de decidir continuar aqui residindo, mesmo depois de transferido para a reserva remunerada. Ao senhor coronel BM Luiz Cláudio Santana Pimentel, diretor da DINTE 2, na época em que assumi este comando, pela confiança em mim depositada e por todo o apoio que me foi prestado nos momentos difíceis pelos quais esta unidade passou, durante o enfrentamento de uma enchente, a um extenso período de queimadas e posteriormente durante o período da pandemia de Covid-19. Ao coronel BM Luciano Alves Bezerra da Fonseca, atual comandante-geral do CBMPE, que, ainda enquanto diretor da DINTE 2, forneceu valioso apoio ao comando desta unidade, sempre sendo sensível às necessidades logísticas deste grupamento, identificando desde cedo sua vocação para as atividades de busca e salvamento. Ao coronel, atualmente coronel RR, da Reserva Remunerada, André Pereira da Silva, que em 2019, ainda como tenente-coronel, era o comandante do 3º GB, e sempre garantiu a esta unidade todo o apoio necessário, principalmente quando ela ainda estava nascendo, servindo mesmo de referência para este comandante. Aos outros oficiais superiores que atualmente compõem o Estado-Maior do CBMPE, tais como o coronel BM Evandro Rocha de Souza, subcomandante-geral, o coronel BM Francisco Assis Cantarelli Alves, companheiro de turma, atualmente respondendo pelo subcomando-geral, que se encontra presente aqui, presidindo a presente solenidade. Ao coronel Luiz Augusto de Oliveira França, enquanto diretor de logística, que muito apoiou as atividades desse grupamento. Ao coronel Carlos César Ferreira da Silva, enquanto diretor de gestão de pessoas. Ao tenente-coronel Alexandre Augusto Vasconcelos Rodrigues, atual diretor da DINTE 2, também o querido companheiro de turma, e demais oficiais superiores que têm contribuído de forma direta para o desenvolvimento técnico, logístico e humano desta unidade. Gostaria de dedicar um especial agradecimento aos oficiais e praças que desempenharam um notável papel na história deste grupamento, já antecipadamente pedindo perdão, pois sei que cometerei o pecado de deixar de citar alguns, porém peço que todos os componentes dessa digníssima tropa se sintam representados pelo que eu irei citar a partir deste momento. Em primeiro lugar,
gostaria de citar a valiosa atuação do capitão QOABM Fábio Rogério Alves Correia, que, além de haver sido o primeiro comandante desta subunidade, na época em que era apenas um PAB, e posteriormente uma SB subordinada ao 3º GB, foi também o primeiro subcomandante do 3º GB, tendo prestado um valiosíssimo apoio a este comando, colocando à disposição toda a experiência adquirida ao longo dos anos em que serviu no comando dessas primeiras subunidades de atendimento do CBMPE que antecederam a criação deste grupamento. Cito o capitão, que é o CDM Josemar Paz Bezerra Filho, que também atuou como subcomandante desta unidade e que, dentre outras coisas, foi o criador do atual brasão do 9º Grupamento de Bombeiros, que tramula na flâmula que se encontra no batistério. Cito então o capitão QOABM Licimacho Alípio de Lira Tenório, que também atuou como subcomandante dessa unidade e muito contribuiu com sua larga experiência administrativa, assessorando de forma brilhante este comando. Cito a valiosíssima contribuição do então segundo tenente QOA Demas Alves Matias de Souza e do então segundo tenente QOABM Eduardo Jorge Antero Pessoa, oficiais disciplinados e disciplinadores, que estiveram sempre muito próximos à tropa e que grande contribuição deram na época em que este grupamento ainda estava dando seus primeiros passos, na época em que ainda trabalhávamos na sede do 3º BPM, ajudando sobremaneira a sedimentar as fundações do que seriam as seções administrativas deste grupamento. Cito a valiosa contribuição do capitão QOABM Manuel José Alves, oficial extremamente competente e dedicado a este grupamento, com larga experiência administrativa e operacional, ao mesmo tempo atento aos anseios da tropa, tendo servido de forma eficiente de elo entre a tropa e o comando, atuando com maestria à frente da divisão de operações deste grupamento. Gostaria de citar rapidamente a valiosa contribuição de alguns tenentes QOC que passaram por esta unidade, dentre eles o tenente Raposo, que contribuiu muito com a formação continuada do nosso efetivo, a tenente Marília, o tenente Ramon e o tenente Bernardo merecem igual deferência. Não posso deixar de citar o valiosíssimo apoio prestado pelo professor Jacques, que tem generosamente cedido seu tempo e sua ampla expertise enquanto biólogo no que diz respeito à contenção e ao correto manejo de animais silvestres, ajudando esta unidade a cumprir a legislação ambiental vigente e a conservar o meio ambiente na nossa região. Para falar dos praças, gostaria de começar falando do saudoso Sargento Gutenberg, que desde o momento em que assumi este grupamento, foi o graduado mais atuante no apoio à gestão desta unidade. Posso dizer, sem medo de errar, que a sua dedicação a este grupamento pode ter lhe causado a própria vida. Pois em meados de 2021, em plena pandemia de Covid-19, ele se recusou a aderir ao regime de trabalho remoto, pois alegava que tinha muitas atividades administrativas que precisavam ser executadas presencialmente na unidade. Dentro de algum tempo, contraiu a temida doença que, dentro de algumas poucas semanas, o levou à morte. O seu funeral foi algo que tocou profundamente toda a cidade de Arco Verde e foi, de longe, o evento mais triste registrado na história deste grupamento. Cito o brilhante trabalho desenvolvido pelo Sargento Barbosa, que durante um longo período de tempo praticamente assumiu boa parte das atribuições administrativas anteriormente assumidas pelo Sargento Gutenberg, auxiliado também pelo Sargento Claudinho. Sendo também muito envolvido o Sargento Barbosa na busca constante de melhorias das instalações físicas desta unidade, foi o idealizador e construtor do nosso kit picape para combate a incêndio florestal, dentre inúmeras obras realizadas em benefício deste grupamento.
Cito o importante trabalho realizado pelo Sargento Marcos, tanto na esfera administrativa, quanto na constante manutenção das instalações físicas desta unidade e na esfera operacional. Cito a dedicação do Sargento Whindersson, que sempre atuou como importante elo de ligação entre a tropa da SB de Pesqueira com seu respectivo comandante, auxiliando de forma proativa na solução de todas as demandas administrativas daquela subseção. Cito a dedicação do Sargento Paulo Freitas, em sempre procurando compartilhar com o efetivo deste grupamento a sua larga experiência adquirida ao longo de muitos anos dedicados ao serviço operacional. Cito também a dedicação de praças como Cabo Sotério, Cabo Mororó e tantos outros que sempre procuraram dar o máximo de si para a unidade, muitas vezes extrapolando o horário de trabalho para cumprir as missões que lhes são atribuídas. Cito em especial o empenho dos demais graduados e soldados desta unidade, que se dedicam com maestria ao atendimento da população de Arco Verde e demais municípios que estão sob a responsabilidade territorial do 9º Grupamento de Bombeiros, aos quais eu teria o imenso prazer de citar, um a um, não fosse a limitação de tempo destinada à presente solenidade. Mas quero aqui deixar muito claro a grande importância do trabalho desenvolvido por cada um dos militares que compõem esta unidade. Cada atendimento realizado, cada pessoa auxiliada ou socorrida, cada vida salva, possui um valor inestimável para as famílias diretamente afetadas, para a nossa sociedade e para este grupamento. Aos novos praças e oficiais que estão chegando a este grupamento, recomendo que busquem seguir os bons exemplos, que absorvam a experiência operacional e administrativa dos praças e oficiais mais antigos. Este grupamento, apesar de jovem, tem um legado deixado por excelentes militares que fizeram parte da sua história. Desejo a todos sucesso, muitas felicidades e que também tenham a honra de um dia também fazerem parte deste legado. Muito obrigado de coração a todos os senhores e as senhoras que estiveram comigo ao longo desta gratificante jornada.